Dois dedos de conversa. Hoje, na tarde da RDP Internacional, vamos conversar com Tomás Sanches Baena. Ele é psicólogo clínico, acaba de editar um livro chamado Detectar Mentiras. Bom, como é que foi que as questões da saúde mental começaram a despertar o seu interesse, antes mesmo das mentiras? Quando pensamos em saúde mental, obviamente que a última coisa que pensamos é em mentira, porque estamos com as pessoas diretamente, com a sua verdade e com aquilo que é importante para elas e com aquilo que lhes dá significado. E tudo isto começou quando eu comecei a trabalhar num contexto mais psiquiátrico, em situações mais graves, onde as pessoas simplesmente, em alguns casos, não comunicavam, praticamente a nível verbal. E eu comecei a procurar algum tipo de métodos de maneira a conseguir perceber através do corpo que emoções é que as pessoas poderiam estar eventualmente a sentir. E então comecei a perceber que havia de facto um conjunto de técnicas com uma grande linhagem científica que permitiam fazer isso. E então comecei a aplicá-las e a observar também de maneira que pudesse espelhar aos pacientes as emoções que estavam a sentir. Depois, mais à frente, comecei a trabalhar com famílias. E obviamente também o meu objetivo não era detectar mentiras. Mas começou-se a perceber, isto é gente mente como gente grande, é isso? Mas comecei a perceber que muitos dos problemas em termos de terapia familiar vêm de informações que não são ventiladas, portanto, de algo que não é. Às vezes, em alguns casos, é mentiras fabricadas e em alguns casos é informação que é oculta. E então eu comecei a perceber que, como estava muito atento ao comportamento verbal e não verbal, comecei a perceber que ali as pessoas, num ambiente mais tranquilo, verbalizavam algumas, revelavam que estavam a mentir. E é muito interessante que eu comecei a perceber que havia comportamentos de facto que as pessoas mostravam no momento em que estavam a mentir e no momento em que diziam a verdade. E isso obviamente depois também me fez pesquisar e viajar por vários países para estudar com as pessoas que realmente analisaram e têm experiência prática sobre esta análise mais séria da mentira, e agora culminou com a criação deste livro. Sim. Bom, quando é patologia, muitas vezes as pessoas nem sequer têm a consciência que estão a mentir, não é? Se eu não tiver a consciência que estou a mentir, não estou efetivamente a mentir. Portanto, eu posso dar informação que é falsa, mas não necessariamente estou a mentir. Porque a minha realidade pode ser diferente da sua. Não, não é? porque a mentira envolve uma intenção deliberada em oferecer informação falsa ou omitir informação estrategicamente. Portanto, se eu acho que se eu tiver a noção que neste momento, por exemplo, sou Jesus Cristo, no caso de uma patologia a nível de, por exemplo, dentro do espectro da esquizofrenia, aquilo na verdade para mim é real, porque eu acredito. Então não está a mentir, é isso? Não, exatamente. A mentira implica uma intenção para o fazer. Então, antes de entrarmos propriamente no lado da mentira, do que é que se queixam as pessoas que o procuram? Agora, não que não está a fazer terapia, não é? Mas normalmente, quando fazia, quais eram as queixas das pessoas? Ok, eu parei temporariamente porque estou muito dedicado ao meu instituto em termos de formação nestas áreas, mas durante os vários anos que pratiquei, que espero vir a praticar daqui a algum tempo também, psicoterapia propriamente dita, muitas pessoas tinham depressões reativas, entenda-se, depressões ou a divórcios, ou a desemprego, ou a alguma situação do exterior que despoltou este tipo de depressão. Também muitas pessoas com uma ansiedade mais generalizada, com grandes inseguranças internas, pessoas que estão a chegar a uma fase, a chamada crise de meia-idade, onde estão a repensar um pouco. Quando? A crise de meia-idade é que é 40? Eu acho que atualmente já não há um número específico, mas eu diria que a maior parte das pessoas entre os 40 e os 50 anos reequacionam um pouco a sua vida e podem ter percebido que tiveram durante vários anos em piloto automático, onde fizeram aquilo que socialmente era aquilo que era o mais adequado, mas depois sentem-se algo vazias. Portanto, nos últimos anos dediquei muito à clínica privada e onde era sobretudo este o tipo de casos que vinham. Sim. Quanto tempo precisa para, enfim, tirar o traço da personalidade de uma pessoa? Se pensarmos de uma forma mais aberta, em termos de se a pessoa é extrovertida, se tem algum tipo de tiques, se tem algumas particularidades, eu diria poucos minutos para uma abordagem global e muito intuitiva da maior parte dos seres humanos. Portanto, todos nós fazemos isso de uma forma natural. Se estivermos aqui a ver os dois televisão,
estivemos a ver alguém a discursar, um político a discursar, Sim, sem ouvir o som, certo. é capaz de me dizer se ele está a mentir? Não. Essa é que é a questão. Não é mágico, não é? Não, por 2 motivos. Um, porque observar a linguagem corporal é aquilo que popularmente se vê como uma mentira, mas é preciso analisar muito mais coisas, incluindo também o próprio conteúdo verbal e também perceber que há muitos fatores que influenciam. A primeira coisa, se a pessoa é política, tem já uma preparação, porque já está tão habituado a dizer algum tipo de coisas, mesmo Sim. que sejam mentiras. Se eu repetir sistematicamente a mesma coisa, em última análise já não há grande impacto emocional ou mental. Só o facto da pessoa saber que está a ser gravada, ela já está a fazer aquilo que um grande sociólogo, talvez o maior do século passado, Erving Goffman, falava, que é gestão das impressões. Ou seja, eu posso não estar a ser totalmente espontâneo, mas estou deliberadamente a transmitir uma mensagem através do meu corpo, através das minhas palavras, para criar uma imagem, seja ela real ou não, de credibilidade. Sim. Quando eu estou a mentir, posiciono o meu corpo de uma determinada forma? Não, isso é um dos grandes mitos. A noção da postura corporal, a questão de desviar o olhar, a questão de mexer mais, são totalmente mitos urbanos. Isto porquê? A primeira coisa, não tem relação nenhuma com a mentira, já foi estudado há muitas décadas. Em segundo lugar, basta pensar, se eu estou a mentir, eu tenho na mente que existem várias crenças sociais sobre isso. Então eu vou evitá-las deliberadamente. Se o Miguel estiver a mentir sobre uma coisa séria e se tiver na sua mente a ideia de que os mentirosos tendem a mexer-se mais na cadeira, vai-se mexer muito menos. Porque não quer... Porque quer passar a imagem de credibilidade. Mas do ponto de vista químico, quando mentimos, o nosso corpo muda? Sei lá, fica com as papilas mais dilatadas? É assim, existem vários indicadores, mas um indicador sozinho ou 2 indicadores podem ser características idiosincráticas daquele momento, porque só o facto de eu estar a pensar ou de me estar a lembrar de uma experiência emocional, já em si também posso dilatar as pupilas. Portanto, não se pode ver isto de uma forma... Então quais são as características para apanharmos um mentiroso? Explique-me lá, vou tirar notas. Ok, temos várias coisas. Antes de mais, a nível do discurso, se pensarmos em termos do discurso, uma coisa que é espontânea, quando alguém transmite um episódio de algum impacto emocional, normalmente, se não o contou muitas vezes, não vai seguir uma linha reta, não vai dizer aconteceu isto, depois aconteceu isto e finalmente aconteceu isto. Há alguma desorganização cronológica, onde a pessoa tipicamente começa por falar sobre Vamos imaginar, se alguém me pergunta, não é o meu caso, alguém se me perguntar qual é que é o meu desporto preferido, e não é verdade, mas só para termos aqui uma ideia, alguém diz surf. Eu recordo-me de uma pessoa com quem eu estava a fazer, um aluno que eu estava a analisar, e a pessoa disse, sim, eu gosto muito de surf. E começou a contar uma história de que, sim, houve uma vez que eu fui a uma praia, estava a falar com um amigo, ele ensinou-me a andar, e depois eu fui para a água e gostei muito. Ora, isto é perfeitamente estranho. Se alguém está a falar de uma coisa que gosta, começa a dizer, eu adoro surf, adoro a ligação com o mar, com a água, de repente com o movimento, com esta união. E depois faltava emoção a isso. Depois pode-se lembrar atrás. Aliás, a primeira vez que eu comprei foi aquela prancha. E depois diz, não foi bem aquela prancha, foi aquela. Ou seja, o facto da pessoa ir para trás e para a frente, em termos... Começa por falar sobre o episódio mais importante, que é a minha experiência pessoal com o surf. E depois, de repente, lembra-se por associação qual é que foi a minha primeira prancha. E depois diz, não, mas mais à frente, depois, houve uma experiência ainda mais interessante. Porquê? Porque a memória funciona constantemente por ligação com outras experiências. Portanto, quando o discurso é muito certinho, é mentiroso. Ou seja, tipicamente, quando há esta desorganização cronológica, mas é perfeitamente coerente em termos do discurso, indica-nos com uma maior probabilidade, onde a pessoa coloca pequenos detalhes periféricos, tem pequenas correções espontâneas, tudo isto indica que é muito provável que seja um discurso credível. Eu estou a falar de uma adaptação... Estou andando para cima e para baixo, no tempo, já temos que acreditar. Se é certinho demais, podemos duvidar. Se é certinho demais, há uma maior probabilidade, se analisarmos mais canais de comunicação, de poder haver alguma falha ali. Agora, a grande questão também é que, agora estou a falar de um exemplo muito específico, mas em muitos casos as pessoas mentem só um bocadinho. Porque mentira é muito desafiante a nível mental. E eu não vou dizer, ninguém diz mentiras descaradas. Vou dar um exemplo só para vermos como é que tudo isto é um grande desafio.
Vamos imaginar que alguém é questionado sobre o que é que fez na terça-feira e foi uma atividade ilegal. E a pessoa diz, na terça-feira eu estive no ginásio e fiz os exercícios A, B e C e estive com a pessoa tal, tal e tal. E podemos pensar que a pessoa, tudo aquilo é real, só que ela, em vez de ter feito terça-feira, fez segunda. Portanto, tudo o que ela mentiu, na verdade, foi dizer a palavra terça em vez de segunda. Portanto, nós procuramos muitas vezes experiências reais e colocamos só o estritamente necessário em termos de mentira. Portanto, daí o grande desafio, porque são coisas muito pequeninas. Sim. Então é só isso? Ok, a nível de discurso é esta desorganização, Então, podemos pensar. Posicionamento do corpo. O corpo, curiosamente, tende a ficar, temos que ver o caso, a ficar mais estático. O normal no ser humano é mexer-se? É o mexer-se, é as comichões, é o usar aquilo que são chamados os gestos ilustradores para pontuar o discurso. Agora a grande questão é que quando eu estou a fabricar em tempo real, de uma forma inesperada, uma mentira, eu tenho que pensar. E no momento em que eu estou a pensar aquilo que chamamos de sobrecarga cognitiva, eu tendo a mexer-me menos. Se o Miguel estiver a pensar numa coisa, a fazer um desafio mental complicado, se o Miguel reparar, vai dizer, espera aí, tenho que pensar, e vai-se mexer menos, porque tem que estar focado. Quando eu estou mais focado a criar alguma coisa, eu negligencio os movimentos do corpo. E, portanto, se juntarmos esta questão do discurso com esta questão aqui do corpo, isto é apenas um indicador. Nós estamos a falar num total de 40 indicadores e que devem ser vistos sempre, nunca apenas num canal de comunicação como o corpo, mas observar também sempre em simultâneo a expressão facial, e essa aí é um dos elementos mais importantes, porque nós temos características universais que são transmitidas da mesma forma em todos os seres humanos para expressar emoções específicas, e juntar a isso a parte do discurso e também complementar com elementos como a voz, por exemplo, e outros também. Portanto, na verdade, temos 6 canais de comunicação e eu tenho que ver variações, pelo menos de 2 a 3 canais de comunicação, para poder criar uma hipótese sustentada. É diretor de um instituto chamado Embody Language. O que é? O Embody Language é também o primeiro instituto criado em Portugal para que divulga de forma científica o comportamento não verbal, a noção também de reconhecer emoções e de avaliar a credibilidade, e o primeiro a dar formação avançada nesta área. Formação que, se temos um livro que tem uma abordagem que tenta ser o mais prático possível, mas é um livro, é ali que se coloca em prática as diferentes experiências. Se estamos a falar, por exemplo, sobre mentira, mais do que vermos vídeos de políticos, eu ponho os meus alunos a dizer a verdade e a mentir e a vermos em tempo real. Ou mesmo as próprias expressões faciais. Eu vou analisar as expressões deles enquanto eu estou a fazer cara de póquer, completamente. Sim. Portanto, é de alguma forma equivalente àquela série, o Lie to Me. Eu estudei com a pessoa que foi a inspiração por trás do Lie to Me. Sim. Acaba de chegar ao mercado o livro Detectar Mentiras. Que livro é este? É para não oferecer à mulher, não é? Não convém. Portanto, é o primeiro livro escrito aqui em Portugal que se dedica a diferenciar os mitos dos factos associados à mentira, a explicar o que é afinal uma mentira, que tipos de mentiras é que há, qual é que é a frequência de mentiras, qual é que é a capacidade que as pessoas têm para detectar mentiras, e depois apresenta Somos todos mentirosos? Somos naturalmente mentirosos. Portanto, Já me disse alguma mentira desde que estamos juntos? Não. Não, pelo menos que... Está a mentir, desculpe lá. Está a mexer muito o corpo. Okay. Isso é bom. Estou a brincar. Dizia-me que no fundo, que apresenta os indicadores que, quando combinados, permitem detectar uma mentira séria, não uma mentira social, mas uma mentira séria de forma sustentada, e que apresenta um modelo com várias etapas que facilita esse processo. E as pessoas mentem porquê? Mentem por muitos motivos, desde para preservar a sua privacidade, desde para proteger algum tipo de inseguranças, sendo que o elemento mais comum é evitar a punição. Isso vai desde casos muito simples de uma criança que partiu um vaso e mente, até um criminoso que mente para evitar ir para a prisão ou para ter uma pena. Portanto, depois também temos situações onde as pessoas mentem para proteger os outros ou para obter benefícios. Portanto, quando vemos alguém a mentir, não podemos ter esta visão muito linear de que mentir é mau e dizer a verdade é bom. Depende do contexto. Na maior parte dos casos, mentir é danoso. Mas, em termos de faz um bocadinho a sociais, apologia da mentira, não é?
Não, de todo. Isto porque, em termos sociais, em alguns casos, para proteger, vamos imaginar que eu tenho alguém que fez um presente artesanal para mim com todo o cuidado e mesmo personalizado, e a pessoa pergunta-me se eu gostei. Odiei, isto é uma coisa horrível, e a pessoa fica magoada. E não ou posso mentir. Isso é considerado uma mentira? É, porque o que é a verdade? É uma declaração sincera sobre aquilo que eu estou a sentir e a pensar. E eu olho para aquilo, acho aquilo pavoroso, vou dizer que aquilo é muito... Posso mentir de uma forma descarada, dizer que adorei e fazer um sorriso amarelo, ou posso esquivar-me da pergunta, que é dizer, é diferente. Nunca vi nada assim. De facto, não há palavras para qualificar. Aí eu estou, de alguma forma, a mentir de uma forma mais indireta, mas estou também a esquivar-me de dizer a minha opinião sincera sobre aquilo. Sim. E na sua perspectiva como terapeuta, quando apanhamos alguém a mentir, devemos chamar a atenção ou ficar... ok, pronto, mentiste. Como terapeuta, eu não estou minimamente focado, ou mesmo que observe alguma incongruência que possa ser indicador de mentira, não estou de todo a pensar nisso, porque o que importa é aquilo que é importante para a pessoa. Porque há uma coisa que é importante e que não é só no contexto de psicoterapia, é num contexto global, nós mentimos imenso a nós próprios. Portanto, como uma forma... De que género? Vamos imaginar agora, para dar fumar, por exemplo, alguém que fuma, mas a pessoa está constantemente... Um dos motivos pelo qual a pessoa continua a fumar é dizer a si próprio, não, mas eu tive um tio que viveu até aos 90 anos e fumava 2 maços por dia. Não, mas na verdade eu hoje mereço, porque isso é muito importante. Ou seja, eu vou constantemente racionalizando motivos. Vou dar um exemplo de uma história bastante curiosa, que houve um autor que fez uma experiência, que colocou uma máquina de distribuição automática de chocolates num local isolado. E colocou a máquina de forma a que desse o chocolate e o dinheiro também. E agora tive a ver a quantidade de pessoas que retiraram mais do que um chocolate. Foram todas. Mas ninguém tirou mais do que 3 ou 4 chocolates. Porque eles disseram a si próprios, ok, esta máquina, estou a tirar mais chocolates porque está por questões de karma, porque houve muitas máquinas que ficaram com o meu dinheiro. Portanto, eu estou agora a tirar isto aqui, é justiça. Mas nunca ninguém tirou mais, porque é aquilo que chama-se o fator de correção. Eu vou aldrabar, mas um bocadinho só, para que a minha autoimagem fique também estanque. Portanto, de alguma forma a pessoa mentiu a si própria, cometeu uma infração, porque devia de facto ter só tirado um chocolate, mas tirou mais e depois racionalizou. Ou eu ultrapassei um vermelho, mas porque era para ir a uma reunião muito importante, de facto. Eu muitas vezes, quando minto, digo a mim próprio, ok, eu fiz isto, mas por causa de A e B. Isto para dizer que quando eu estou com alguém numa consulta, a última coisa que me passa pela cabeça é se a pessoa está a dizer a verdade ou a mentir. Porque se eu estou a fazer isso, já estou a deturpar a minha relação com a pessoa. Aquilo que eu faço é ser autêntico com a pessoa. Agora, eu posso dizer uma coisa, isso é interessante, que é, vamos imaginar que a pessoa, quando fala sobre uma pessoa em particular, vamos imaginar que fala sobre o Miguel, alguém que está comigo e fala sobre o Miguel, e sempre que falo de Miguel aperta o punho, por exemplo. Há aqui uma incongruência. Então eu posso perguntar, ok, eu observei que sempre que falo do Miguel aperta o punho e, por exemplo, e nota-se alguma tensão ao nível do ombro. O que é que isso significa para si? Posso, no sentido de verificar incongruências e devolver à pessoa, mas não no sentido de dizer que a pessoa está a dizer a verdade ou mentir, porque na verdade eu não consigo detectar a mentira diretamente. Eu consigo detectar incongruências a nível comportamental, verbal e não verbal, que são aquilo que se chama ou hotspots ou pontos de interesse, que nota-se ali alguma coisa que não está a bater certo. Os seus pacientes mentem muito? Eu acho que mentem sobretudo eles próprios. A mim, tipicamente, não mentem. Portanto, porque aí também faz parte do meu profissionalismo, no sentido de criar uma relação, de ser autênticos ao ponto de eles saberem que ali não há soluções que eu vou trazer, mas que é um espaço seguro e é um espaço de aceitação total, onde eles podem trazer os seus dragões e as suas situações mais complexas para que se sintam protegidos no momento em que estão a trazer aquelas informações. Quem é que acha que vai gostar muito de ler o seu livro? Eu penso que, em primeiro lugar, os meus alunos, mas esses já estão, digamos, condicionados. Eu penso que qualquer pessoa... Quando dá a bibliografia que vai ter que ler durante o ano, já assume o seu livro? Obrigatório? O seu livro faz parte da bibliografia que os seus alunos têm que ler?
Não, não, porque é recente. Mas curiosamente eu tenho desde pessoas que querem conhecer mais, sobretudo sobre o comportamento humano, porque em última análise isto permite-me também observar de forma muito mais objetiva outra coisa que é um foco central do livro, que é o reconhecimento de emoções. Agora, em segundo lugar, também, como o livro tem uma bibliografia muito extensa, que não é para 99% das pessoas, mas também pode ser digamos, um livro que o seu objetivo é ser acessível a toda a gente, e eu tive muito cuidado de estar constantemente em storytelling, para não ser descritivo, mas também tem uma bibliografia muito extensa para qualquer estudante de psicologia criminal ou de psicologia forense, ou alguém que se foque na abordagem investigativa, que possa também conhecer as referências por trás de algo que, sendo simples em termos de leitura, estamos a falar de quase 800 notas finais. Portanto. Aquilo que eu lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe sugerir 2 conceitos dos 2. Pode escolher um deles, pode escolher os 2, inventar um terceiro ou não responder. Vamos a isso? Vamos a isso. Primeiro começa com 3. Pacientes, clientes ou doentes? Pacientes. Com pacientes faladores ou calados? Os 2. Só dizer as verdades ou por vezes mentir também vale? Por vezes mentir também vale. Escrever livros ou dar consultas? Dar consultas. Analisar as palavras ou a postura corporal? Os 2. As emoções ou as ações? As emoções. Reconhecimento do público ou da crítica? Dos 2. Aprender ou ensinar? Inevitavelmente os 2 também. Esquerda ou direita? Centro. Ping ou pong? Os 2. Tomás Sanches de Baena, psicólogo, acaba de editar o livro Detectar Mentiras. Foi um prazer muito grande conhecê-lo. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Miguel. Disse verdade agora, quando agradeci. Sim. Acha que gostei de estar consigo? Toda a verdade. Mas acha que gostei de estar consigo? Não tenho dúvidas.